A paz, irmãos, e a graça de Deus esteja no coração de todos. Olha só, hoje nós estamos, eu estou meditando particularmente no capítulo 6 de João. Por quê? Porque hoje é dia 16, hoje é considerado um feriado chamado Corpus Christi, né? Então, essa leitura do capítulo 6 de João é muito pertinente, tá? Também tem Mateus 14 e Marcos 6, tá bom? Mas em João 6, a gente vai ver ela extremamente bem explicada, bem condensada, tá bom? No capítulo 6, a gente começa com a multiplicação de pães, com a grande misericórdia de Deus e do seu Filho, o Salvador de Deus, com um povo que passava necessidades na época, né? E também que estavam ansiosos e seguindo a Jesus, tá ok? Então você vê, Jesus começa multiplicando 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Logo em seguida, Jesus caminha sobre as águas. Olha só, nós temos aqui o fator comida e o fator água, tá? Que é o que o ser humano precisa, né? Para sua subsistência básica, né? Mas logo em seguida nós temos um grande discurso de Jesus sobre o pão da vida, e ele começa falando que os homens comeram maná no deserto e morreram, mas quem come o pão que Jesus dá, viverá eternamente. E qual é o pão que Jesus dá, irmãos? O pão que Jesus dá é o seu próprio corpo. E qual é o líquido que ele dá? É o seu próprio sangue. Tá? Então, observem bem, irmãos. Jesus, ele fala que ele é o pão da vida. Nesse capítulo 6 é extremamente interessante, irmãos. Vocês têm que ler, vocês têm que meditar, irmãos, porque é maravilhoso. Aqui tem explicação total sobre a ceia, o verdadeiro ceiar com Jesus. A Santa Ceia é extremamente explicada no capítulo 6. Vamos observar aqui, ó. Jesus começa falando para os seus discípulos e também para os outros ouvintes que ele é o pão da vida, né? E que Moisés deu o maná no deserto, mas o maná não era o pão que veio do céu. Ele é o pão que veio do céu. Olha só, a despeito do maná cair do céu, ele não veio do trono de Deus, né? Mas Jesus veio da destra de Deus. Jesus estava junto com Deus e foi enviado e ungido para nos salvar. E como ele nos salva, irmãos? Ele nos salva pelo seu testemunho e pela sua palavra, tá? Vamos analisar. Jesus é o pão da vida, correto? Todos vão concordar comigo. Jesus é o pão da vida, né? Jesus foi enviado por Deus para nos resgatar de todo pecado, né? E nos levar à santidade. E, em contrapartida, nos dá a vida eterna. Então, Jesus é o pão da vida. Jesus é o verbo de Deus. O verbo é a palavra de Deus. Então, Jesus literalmente é a palavra de Deus. Lembram que ele falou que ele não falava por ele mesmo, mas ele falava segundo ouvia do Pai. E Jesus falava também que ele não veio para fazer a vontade dele, mas fazer a vontade daquele que o enviou. Então Jesus literalmente é o servo manso, humilde e obediente ao Pai, né? Então Jesus veio e ele é a palavra de Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus fala que ele vai dar o corpo dele como alimento, ele está dando a palavra de Deus por alimento, porque ele é a palavra de Deus. Aí vocês vão me falar,
Mas e o sangue? O sangue, irmãos, é por causa que a gente não pode desprezar o primeiro mandamento. O primeiro mandamento não, o primeiro testamento. Nós não podemos desprezar, as pessoas hoje estão desprezando, tá? O Antigo Testamento. Não podemos desprezar o Antigo Testamento, se é que esse nome está correto, tá? Porque no Antigo Testamento o sangue é vida. Se vocês lerem no livro de Levítico, era proibido comer sangue, por quê? Porque o sangue é a alma do ser vivente. Então, o sangue é a vida do animal. No caso de Jesus, o sangue de Jesus é a vida de Jesus. Então, o que Jesus fez com a vida dele? Ele doou para você e ele doou para mim, ele doou para toda a humanidade, ele doou para todo aquele que nele crer não pereça. Então, irmãos, se nós comermos literalmente a palavra de Deus, que é Jesus, e se nós bebermos o seu sangue, que é a vida de Jesus, o que ele doou, o que ele se deixou doar, o que ele se doou por toda a humanidade. Ele amou mais o mundo do que qualquer outro ser humano que já existiu ou que vai existir, a ponto de doar a sua vida para resgatar a muitos. Então, irmãos, literalmente no capítulo 6, Jesus fala da Santa Ceia. Então, aquele que comer a Jesus, a palavra de Deus, e beber o seu sangue, que beber a vida de Jesus e fazer como Jesus fez, não salvando a sua vida, porque quem salva a sua vida vai perdê-la, mas dar a sua vida em prol dos irmãos, em amor, em misericórdia, em obediência a Deus, esse viverá para sempre. Que Deus possa colocar a sua palavra no coração de vocês e que Deus, e também no meu coração, e que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja para sempre. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos. Tenham muita paz e muita sabedoria para sempre estarmos estudando a palavra de Deus.